A criação de startups está em alta no Brasil. Segundo o relatório da Google, mais de 13 mil empresas nesse setor existem no país. Mas, segundo a Associação Brasileira de Startups, as mulheres são fundadoras de apenas 16% delas. Um aplicativo tem facilitado a vida de advogados e clientes que estão com ações na justiça. Ele ajuda no acompanhamento processual, instrui sobre os próximos passos das ações e traduz os dificílimos termos do juridiquês. Além disso, possibilita uma conversa segura e objetiva entre cliente e advogado. A plataforma Pro Bono está disponível em todas as lojas digitais e foi desenvolvida depois que os fundadores identificaram as dificuldades de clientes e advogados. A gente percebeu com várias pesquisas que as pessoas mal conseguem entender o que está acontecendo no processo judicial delas. E a gente também viu que as pessoas perguntam com muita frequência o que realmente acontece para o advogado. Então enche a caixa de mensagens do advogado de perguntas o tempo todo, em horários às vezes impróprios, e isso acaba complicando a vida dos dois, né? Os dois lados. Um cliente que não entende exatamente o que o advogado está falando e um advogado que não consegue atender essa demanda dos seus vários clientes em vários horários diferentes. E aí acaba virando um bolo, uma complicação muito grande para ambas as partes. A plataforma da Pro Bono a gente criou pensando em atender os dois lados, o lado do cliente e o lado do advogado ou do escritório de advocacia. A gente leva para o cliente uma solução onde ele pode acompanhar o que está acontecendo no processo dele 24 horas de uma maneira organizada, de uma maneira principalmente traduzida, né? Porque muita gente não consegue entender o que está acontecendo. Então a gente humanamente lê o que está acontecendo e escreve um texto com próximos passos, com o que acontece em cada etapa naquele processo, de maneira que ele realmente saia dali entendendo o que está acontecendo, entendendo onde ele está, né? O que está acontecendo de fato com ele e com o processo dele. A Pro Bono é uma startup criada no Distrito Federal. A Associação Brasileira de Startups define o termo como empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o cliente, resolvendo um problema real e usando a tecnologia como ferramenta central. Relatório da empresa de tecnologia Google aponta que o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 692 cidades do país. O estudo demonstra que as empresas brasileiras têm amadurecido e conquistado altos valores. Chega a 15 o número de startups unicórnios, ou seja, as avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Nesse contexto, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos e China, segundo a Google. O presidente da Brasil Startups, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups, diz que os desafios no setor são muitos, mas que o marco legal das startups, sancionado em junho de 2021, ajudou toda a cadeia, promovendo segurança jurídica e facilitando investimentos. Trago aí o nosso feito, né, no ecossistema, nosso ganho aí na parte legal da coisa, que é um marco legal das startups, que lá prevê várias facilidades de contratação dessas empresas junto ao setor público, ao governo, né? Isso é uma grande vitória para o segmento startup, porque nenhum gestor público gosta de colocar e entrar em um risco de uma empresa que é nascente, uma empresa que é nova. Então, o Marco Legal de Startup ele cria um ambiente regulatório que permite com que essas empresas sejam contratadas sem elas acessarem, sem que esses gestores acessem todo o risco dessa operação. E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, as empresas da rede de startups apoiada pela Google tiveram um crescimento médio de receita de 17% em 2020 e 82% delas ampliaram as equipes. Em 2020, cada startup da rede contratou 15 novos funcionários, gerando 15 mil empregos ao longo de 5 anos. O presidente da Brasil Startups aponta que buscar profissionais específicos para cada área é essencial para o sucesso da empresa a curto e longo prazo. O levantamento da Associação Brasileira de Startups aponta que os segmentos mais presentes no setor são os de educação, saúde e bem-estar. O estudo aponta ainda que essas empresas são fundadas majoritariamente por homens. Em apenas 16,9% dos casos,
As startups são fundadas por mulheres. A diretora da Brasil Startups explica que o apoio e fomento à inclusão das mulheres no segmento está entre os objetivos da organização e aponta que existem duas grandes dificuldades para o aumento da presença das mulheres neste mercado. A primeira dela é que a mulher ela ainda sofre a dupla jornada entre cuidar da família e do trabalho. Então é uma decisão que o homem não tem que fazer normalmente. Então isso afeta normalmente a faixa das mulheres entre 30 e 40 anos, que é uma faixa onde a gente percebe que tem um grande volume de mulheres aí fundando startup. Para além disso, quando a gente olha o mercado de trabalho, especialmente a capacitação de mão de obra, a gente percebe que os cursos de tecnologia, de programação, inteligência artificial, Big Data, entre outros conhecimentos que são inerentes ao mercado de startup e de tecnologia, a gente tem um volume ainda gigantesco masculino. Então, hoje, essas salas, esses cursos ainda comandados por homens, a gente tem uma representatividade de 80% e apenas de 5% a 20% de mulheres. Isso está vem mudando, então você percebe que, se for olhar 10 anos atrás, era quase inexistente a presença de mulheres, mas ainda é um número muito tímido, ainda muito devagar. Então, esse mercado ainda é dominado por homens que vem desde a formação, das capacitações técnicas, quanto uma questão cultural, onde a mulher tem que decidir entre a vida dela empresarial ou a vida dela como mulher família. A neuropsicóloga, psicopedagoga e cientista de dados Laila Toledo é também a fundadora da eSinapse, uma empresa de tecnologia em saúde que desenvolve uma solução voltada para a telereabilitação cognitiva de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A empresa foi fundada depois que ela descobriu que o filho tinha TDAH, com o objetivo de oferecer tratamento mais interativo através da inteligência artificial. Ela conta que os múltiplos papéis da mulher tornam o desafio de empreender ainda maior, mas, por outro lado, ajuda na compreensão e na busca de respostas para as demandas de outras pessoas. Estar à frente de uma startup por si só já é desafiador. Agora, quando nós temos outros papéis a desempenhar, como mãe, profissional, pesquisadora, empreendedora, então esses outros papéis, eles fazem com que a velocidade de crescimento da eSinapse seja mais lenta, porque a gente se divide, né? Agora, esse olhar de múltiplos papéis nos permite ficar muito mais próximo das famílias que nós queremos ajudar, porque afinal de contas, as mães, elas se dividem no papel de serem professoras e ajudarem seus filhos nas atividades escolares. Elas são profissionais, elas cuidam do lar. Então, assim, são múltiplos papéis. E ter vivido isso nos ajudou a construir uma empresa mais humanizada, para chegar mais próximo dessas famílias e poder, de fato, ajudá-los nesse processo de reabilitação que é tão difícil, que é tão custoso.